Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mais uma vez damos as boas-vindas a todos para a nossa audição do nosso boletim da Quaresma em nosso podcast. E hoje vamos responder, porque está bem dentro do tema da Quaresma, a uma das nossas assinantes que pediu para que fosse abordado, para que eu me detivesse em explicar a fala de São Tiago, no capítulo 5, dos versos 13 a 20 de sua epístola, em que ele diz o seguinte: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Confessai as vós e a oração da fé. Amém. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Bem-vindo ao nosso podcast, hoje em mais uma edição do Boletim Quaresmal, onde nós vamos atender aqui ao pedido de uma das nossas assinantes, em que pede esclarecimento sobre a fala de São Tiago, em sua epístola, no capítulo 5, dos versos 13 a 20, que vou ler agora. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós tem se desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Meus queridos, esta pergunta que me foi feita e para a explicação deste texto, desta fala de São Tiago, ela encaixa bem dentro do espírito da Quaresma, como eu já disse. Porque na Quaresma, o que nós buscamos é a preparação para a Páscoa, que é a ressurreição de nosso Senhor, nos é a garantia, é o grande sinal de Deus para o mundo que há de vir e para aquilo que haveremos de ser. Porque nós não somos hoje o que Deus projetou para nós. É muito interessante isto. Quando Jesus Cristo diz convertei-vos, significa mudar o pensamento, mudar a compreensão, elevar a mente para o alto e perceber muito além do mundo que se nos apresenta.
Nós vivemos no dia a dia completamente alheios à vontade de Deus, porque buscamos nos satisfazer em nossas necessidades, contrariando a própria palavra divina que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mandou que não nos preocupássemos com o que haveríamos de beber, comer ou vestir. Ora, Cristo não disse para não trabalharmos. Ele disse para não colocarmos a nossa ânsia nestas coisas. Que esta ânsia é o motor da existência. Por esta ânsia nós vivemos. Trabalhamos, nos preparamos para o futuro, para depois nos aposentar e ficar na casa esperando a morte. Se nós pensarmos bem, que sentido tem todas estas coisas? Se a nossa finitude se apresenta diante de nós, se o debaldear ou o final de todas as coisas aponta para a fugacidade ou a incapacidade dessas coisas nos fazer felizes, pelo contrário, nos tornem felizes, porque toda a nossa angústia é querer eternizar aquilo que é passageiro. Como não podemos dar caráter de eternidade, então nos angustiamos. Isso tudo nos desvia da verdadeira vocação que nos é dada. A vocação para sermos imagem e semelhança de Deus. Para isso nosso Senhor veio, para isto Ele viveu entre nós, para isto Ele padeceu, para isto Ele assumiu a cruz e por causa disso Ele ressuscitou. Então, subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. Então, São Pedro diz na sua epístola: bendito seja Deus, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ora, esta ressurreição é a garantia da nossa grande realização eterna, onde nós teremos sentido. A Quaresma é um exercício que nos tira a mente do mundo e nos coloca dentro deste propósito maior, por aquilo que vale a pena apenas lutar, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Bom, como Deus conhece os corações humanos, como Deus conhece o que aconteceu com o ser humano após a queda. Desde o Éden, Deus não deixou Adão só na sua miséria. Adão não ficou nu e Deus fez vestes para eles, para Adão e Eva com peles, e os cobriu e os expulsou do paraíso não nu, mas vestido. Esta pele que representa Cristo sacrificado, ele teve que sacrificar um animal, o Cordeiro de Deus que nos reveste pelo batismo com a sua natureza, como São Paulo diz: vós todos que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então este Cordeiro de Deus, ao deixar o mundo, ao subir aos céus, não deixou a sua igreja órfã. Prometeu o Espírito Santo, aquele que nos veste. E esta vestimenta que o Espírito Santo nos dá, nós chamamos de sacramentos. E entre essas vestes com a qual nós podemos nos vestir na nossa fraqueza, está o sacramento da confissão, que Tiago fala aqui, com muita pertinência. Confessai as vossas culpas e orai uns pelos outros para que sareis. A Quaresma é este momento em que entramos na nossa jornada interna e procuramos então descobrir as nossas faltas, buscar o perdão para elas e combater as paixões que geram estas faltas. Ora, alguém comete adultério, se alguém cometeu adultério, não é porque simplesmente aconteceu um adultério,
é porque ele tem em si a paixão da luxúria. Se alguém agrediu outra pessoa, não é simplesmente porque ela foi provocada, é porque ela também tem a paixão da ira, e por aí vai. Então, esta confissão que nós fazemos na Quaresma, o sacramento da confissão, é a graça do recomeço. Que coisa maravilhosa! Todas as vezes que confessamos os nossos pecados e vamos ao sacerdote e viemos à igreja para confessar as nossas faltas e participar da Santa Eucaristia, Deus está nos concedendo a graça do recomeço. Porque os seus sacerdotes, ele disse o seguinte: recebei o Espírito Santo. Está lá no Evangelho de São João. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Cristo enviou seus apóstolos e deixou seus sacerdotes na mesma condição que ele veio ao mundo, pois assim ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, o sacerdócio, aliás, a confissão dos pecados perante o sacerdócio, é um ato que Deus preparou de terapia para que nós pudéssemos alcançar esta meta maravilhosa, que é de se conformar à sua imagem, de ser a sua semelhança. Muitos cristãos no Ocidente compreendem erradamente o cristianismo, achando que nós fomos salvos e Cristo veio para nos levar para o céu. Não, o céu não existe nessa perspectiva que se tem aqui. Cristo veio ao mundo para restaurar o ser humano e fazer com que ele alcance o propósito para o qual foi criado, de se unir a Deus. E aí diz: para onde quer que eu esteja, estejais vós também. O céu, na verdade, é a inserção na vida da Trindade. O céu, na verdade, é a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e desfrutar de toda a sua criação. Pois ele diz: haverá novo céu e nova terra. Então, esta perspectiva de que, e como muitos, não sem certa razão, zombam, dizendo que o céu será um tédio porque vamos ficar cantando com asinhas, isso é uma perspectiva da Idade Média ocidental horrível que se adentrou na igreja. Não, a dimensão do reino de Deus é uma dimensão que se abre para nós numa perspectiva que nós não temos nem sequer capacidade de imaginar. Por isso São Paulo, citando o profeta Isaías, diz: aquilo que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e que jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esta criação belíssima que está colocada diante de nós e que vai morrer, ela nos é dada como um couvert. Porque se Deus veste a criação desta maneira, que hoje existe e amanhã não é mais, como Ele não revestirá de glória os nossos corpos? Como Ele não criará para nós uma existência de sentido, de felicidade, de realização? A Quaresma é este tempo. E São Tiago, então, ele estabelece os caminhos em que vivemos nesse as atitudes em que vivemos nestes vale de lágrimas. Porque a Quaresma lembra que nós estamos numa jornada, na saída do Egito para Canaã, onde a jornada é num deserto, onde as coisas são difíceis. Então, ele trabalha com muita propriedade a oscilação do humor humano. Está alguém triste? Faça oração. Porque ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A oração nos faz adentrar numa realidade, experimentar a graça de tal maneira que as tristezas e as dores deste mundo encontram em Deus o conforto, o sentido e a sua superação. E aí diz: está alguém contente, cante louvores. Então, todo ser que respira, louve o Senhor. A criação inteira louva a Deus.
Louvai ao Senhor todos os povos, louvai ao Senhor todas as nações, porque é grande a sua misericórdia para conosco. A gratidão, o louvor, nós vamos ter um podcast sobre isto, sobre a gratidão. O louvor nos eleva e nos faz assemelhar aos querubins e serafins que cantam de dia e de noite a Deus, a sua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Repetimos isso na liturgia. Toda a terra está cheia da sua glória. Que visão maravilhosa. Fala de enfermidades que acometem o corpo, enfermidades que podem ser causadas pelo pecado, que têm origem no pecado. Muitas pessoas, hoje a ciência identifica as doenças psicossomáticas e chegou até mesmo a um congresso médico em que disse que no fundo todas as doenças são psicossomáticas. Nós adoecemos porque a nossa estrutura psicológica está doente. Isso são termos científicos, mas na verdade a alma adoece. E como o corpo está atrelado simbioticamente à alma, o corpo reflete, é o ícone da alma. E por isso o sacramento da unção, chame os presbíteros da igreja, faça a unção com óleo, e a oração levantará o enfermo, e se tiver cometido pecados, serão perdoados. E mostra que esta graça está disponível a pessoas fracas e frágeis como nós. Cito o exemplo de Elias, que era um homem sujeito às mesmas paixões, e no entanto operou maravilhas. Os santos, eles são a garantia divina, eles são o testemunho divino de que a santidade pode habitar na alma frágil, passional e que um dia caiu no pecado, mas pode ser restaurada pela graça. Que Deus nos abençoe e nos faça compreender a imensa graça que nos está posta. Estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso supersubstancial nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos